Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui, de edificar a nossa fé juntos através da palavra dEle. Glórias a Deus. Ontem estivemos ali na tenda do testemunho do pastor Mário Pessoa, da pastora Ana de Moura. Foi uma bênção para a glória de Deus aqui em João Pessoa, Paraíba. E hoje teremos o nosso encerramento. Então, se você é de João Pessoa, venha adorar a Jesus juntamente conosco. Amém? Glórias a Deus. Olha só, entrei para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Para aí um pouquinho, aquieta-te no teu lugar, porque Deus, Ele quer falar contigo, Ele tem uma palavra para o teu coração. Às vezes a gente acha que a nossa vez nunca chega, mas aquilo que é nosso tem endereço certo. Aquilo que é nosso, Deus envia para nossa mão. Aquilo que é nosso bate na porta da nossa casa. Aquilo que é nosso, Deus coloca dentro da nossa história. Às vezes a gente tenta tanto cuidar desta área, às vezes a gente tenta tanto ter o controle de todas as coisas, e Deus está dizendo: ei, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, porque o que é teu ninguém vai tomar posse, o que é teu ninguém leva, o que é teu ninguém usufrui, porque quando Deus reservou para minha e a tua história, chega para nossa vida. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 10. Olha aqui o que a Bíblia diz. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que um certo dia o profeta chegou na casa de Jessé e anunciou que dali sairia um novo rei. Anunciou que ali haveria uma escolha de Deus, que Deus levantaria alguém para estar assentado no trono de Israel. E a Bíblia diz que naquela hora Jessé ele reuniu os seus filhos, mas não todos. A Bíblia diz que ele chamou os seus filhos, mas não todos. Eu imagino que ele chamou os mais importantes aos seus olhos. Ele chamou aquele que, na sua visão analítica, na sua análise, serviria para ser o novo rei de Israel. Eu imagino que naquela hora Jessé olhou e analisou qual dos filhos se encaixaria no trono de Israel. E ele colocou os meninos lá, na frente de Samuel, porque sabia que aquele no qual o azeite descesse seria aquele que assentaria no trono. Mas olha só, a Bíblia vai dizer que quando Samuel ele olha para aqueles que estavam diante dele, quando ele olha para aqueles que haviam sido separados, quando ele olha para aqueles que haviam sido chamados, Samuel ele entende. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que quando ele vai derramar o azeite sobre a cabeça dele, Deus brada dizendo e fazendo Samuel entender que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está por fora, mas Deus vê aquilo que está lá dentro. E a Bíblia diz que o Senhor bradou no coração de Samuel dizendo: Samuel, eu não tenho escolhido a estes. Samuel, aquele que ocupará o trono não está aí no meio. Olha aqui, todos que ali estavam, com certeza se encaixava na visão analítica, com certeza se encaixava nos requisitos do homem, com certeza trazia consigo as características necessárias para que o homem o escolhesse. Todos que ali estavam, sabe por quê? Porque eu imagino que quando Jessé vai separar aqueles que iriam passar diante dos olhos de Samuel para que o azeite fosse derramado sobre a vida daquele que sentaria no trono, eu imagino que ele colocou o que ele achou que tinha de melhor. Mas só que quando o Senhor olhou lá dos céus para aqueles que haviam sido separados, ele não enxergou aquele que ele queria lá no meio. Sabe por quê? Porque a unção que Samuel estava levando no azeite, estava levando naquele chifre, estava levando naquela botija, estava levando consigo, a unção que ele estava levando não era para nenhum que estava ali. A unção que ele estava levando já tinha destino certo. Fizeram a reunião e não chamaram
aquele a quem Deus havia escolhido. Os homens escolheram e levantaram aqueles que eles achavam que estavam capacitados, que preenchiam os requisitos, que tinha a sua postura, que tinha o seu semblante, que tinha as suas características de rei. Mas o Senhor é quem dá a última palavra, e a unção que Samuel levava consigo já tinha destino certo, e ninguém ia tomar antes dele, ninguém ia tomar a posição que Deus tinha escolhido para ele, ninguém ia receber a unção que era só dele. Deus está falando aqui para pessoas, olha só, que talvez entre tantos tu está se sentindo pequeno e esquecido, talvez entre tantos tu tá vendo gente grande passando na tua frente, talvez entre tantos tu tá vendo pessoas na Vadabassorenecanta indo adiante de você, e talvez você tá olhando e tá dizendo que a tua vez não chega, que aquilo que tem para você não chega, que a tua promessa não chega, que aquilo que Deus reservou para tua história não chega. Deus está dizendo: o que é para você não adianta quem se levantou primeiro, o que é para você não adianta quem tentou estender a mão, o que é para você não adianta quem tentou tomar a tua frente, o que é para você não adianta quem está patrocinando. Deus está dizendo: o que é para você é seu e chega na tua vida. Olha só, a Bíblia vai dizer que Samuel viu todos aqueles que haviam sido chamados dentro daquela casa, e sempre que ele ia derramar o azeite, papai bradava dizendo: eu não tenho escolhido a este Samuel, tu tá vendo o que tá fora, eu tô vendo o que tá dentro. A unção que tu levou não é para nenhum desses que tá aí. Olha que o presente do papai tinha destino, o presente do papai tinha endereço. Deus, ele não se confunde não, minha filha. Deus não se confunde não, meu filho. O Senhor sabe o teu endereço, e Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem você é, e o que Ele tem para a tua vida só vai ser derramado dentro da tua história. Olha aqui, a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel entendeu que todos que haviam sido convocados já havia passado diante dos seus olhos e Deus não havia escolhido, a Bíblia vai falar que ele perguntou: acabou-se os mancebos, os jovens, os rapazes, os homens da casa? Acabou? E a Bíblia vai dizer que Jessé abriu a boca e disse: não, acabar não acabou não, Navadabarabassoria, não acabou não, oh, Ravalamanabaséria, tem um, mas esse aqui ó, ficou lá no deserto, esse aqui ó, ficou cuidando das minhas ovelhas, esse aqui ó, ficou trabalhando, esse aqui ficou lá atrás. Eu imagino que Jessé imaginou assim: não, eu não vou nem chamar a ele, porque ele não tem característica de rei, eu não vou nem chamar a ele, porque não tem capacidade, eu não vou nem chamar a ele, porque não adianta, não é ele não. Olha aqui, o que é que papai tá falando? O homem talvez está olhando para você e tá fazendo a sua análise. Talvez você até já tenha escutado de alguém que você não tem capacidade, que na tua história não vai acontecer, que na tua vida não vai se realizar. Talvez até alguém te deixa de fora porque te acha incapaz. Prepara a reunião, chama todo mundo, mas não te chama. Prepara a mesa, chama todo mundo, mas te deixa de fora. Faz um negócio, mas nem se importa em mencionar o teu nome naquele lugar. Mas olha só o que é que Deus está dizendo para você. Lá no deserto ele encontrou Davi. Olha aqui, Samuel tinha saído de casa com uma unção. A unção era de rei, e a Bíblia vai dizer que aquela unção tinha endereço certo. Não adiantou colocar os filhos mais velhos na frente, não adiantou colocar os mais bonitos na frente, não adiantou colocar os maiores na frente. Olha que Deus, ele não é influenciado, Deus não é levado por circunstâncias, Deus não está condicionado à nossa situação. Botaram os mais bonitos, os maiores, os mais preparados, talvez o que preenchia os requisitos que eles achavam que deveria ter um rei, mas o Senhor não tinha escolhido. A unção não era para ele. Aquilo que Deus botou na vida de Samuel para entregar na vida do seu escolhido só ia descer sobre a cabeça dele. Oh, Ravalabashéria. Olha o que Deus está falando para você. Se você vê alguém passando na frente e algo chegando lá, e alguma coisa se realizando lá, pode ter certeza que não era teu, porque o que é teu vem para você, o que é teu vem para a tua vida. Às vezes a gente tem que aprender a esperar, às vezes a gente tem que aprender a confiar, entender que se aconteceu lá é porque a promessa era para lá.
lá. Se a coisa se realizou ali, é porque o negócio era para ali. Não era para nossa vida, porque o que é para nossa vida chega em nós. Deus está falando. Tem gente frustrada porque tá olhando para o outro. Tem gente frustrada porque tá olhando para aquilo que aconteceu na casa do outro. Tem gente frustrada porque tá olhando para o testemunho do outro. Deus está dizendo: o que é do outro é de lá. Não te preocupa não, porque o que é teu vem para a tua vida, vem para a tua mão, vem para a tua história, vem para você. O Senhor está falando na Vadabassori, Anderede canta da Baxéria. A Bíblia vai dizer que quando Samuel entendeu que todos passaram diante dos olhos dele, todos passaram, ele perguntou: cadê? Acabou? E Jessé disse: não, acabar não acabou não, mas tem um que está lá, ó, apacentando as ovelhas no deserto, e este não é outro senão o menor da casa. A Bíblia diz que naquela hora Samuel olhou e disse: pois manda chamar, porque ninguém vai se assentar à mesa até que ele adentre neste lugar. Eu imagino que o profeta naquela hora, olha só, começou a entender o mistério que estava acontecendo naquela casa. Eu imagino que naquela hora ele entendeu que não adiantava colocar os grandes e os maiores na frente, não adiantava colocar os mais bonitos e capacitados, não adiantava, porque Deus, ele não erra em suas escolhas, porque o Senhor não é influenciado pelas nossas atitudes, não é. Navadabassorenecanta dabasséria. E a Bíblia vai dizer que ele falou: vem, manda trazer, manda entrar aqui, a gente só vai sentar quando ele chegar. E a Bíblia diz, olha aqui, que quando ele chegou, o Senhor bradou dos altos céus e confirmou na vida de Davi o que ele tinha para ele. Olha aqui o que é que Deus está dizendo para você nesta hora. Não te inquieta não, porque o que Deus tem para ti, ele confirma na tua vida. Às vezes a gente tá olhando para o outro, às vezes a gente tá preocupado com o outro, às vezes a gente tá vendo alguém passando na nossa frente, o nosso coração se inquieta. Deus está dizendo: não, o que eu tenho para ti eu confirmo é na tua vida. O que eu tenho para tua história eu confirmo dentro da tua história. Oh, ravadabassone canta da baixeria. Uma hora a tua vez chega, e se é para você, não vai descer sobre a cabeça de mais ninguém. Aquilo que é para você não vai para a mão de mais ninguém. A Bíblia diz que um certo dia Jacó mandou fazer uma túnica, e a túnica tinha medida certa. Jacó mandou fazer uma túnica, e a túnica tinha endereço certo, tinha identidade certa. Deus está dizendo que aquilo que é para você vem sob medida, Navadabarabassoria, e chega no teu endereço. Sabe por quê? Porque quem está enviando não se engana e também não erra. Não adianta outro querer passar na frente, não adianta outro querer tomar, não adianta outro querer usufruir, porque o que é teu. Olha aqui, mas também o que vem para a vida do outro ninguém pede. Então não fica te entristecendo porque está acontecendo lá. Não, dá glória. Dá glória. Se Deus está fazendo lá, dá glória, porque chegou a vez lá. Uma hora vai chegar a tua vez. A Bíblia vai dizer que um certo dia Jesus adentrou em um certo lugar chamado Tanque de Betesda, e quando ele adentra naquele tanque, ele vai até um paralítico que ali estava já há muito tempo. E a Bíblia vai nos falar que quando Jesus chega para ele, pergunta assim: tu queres ficar são? A Bíblia vai dizer que quando Jesus pergunta isso, ele estava olhando, era lá para o outro. Ele estava olhando para a história do outro, e ele começa a dizer: ah, Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque. Sempre que as águas são agitadas, vem alguém e passa na minha frente. Oh, Navadabassone canta da Baxéria. Aquele homem estava desacreditado que algo poderia chegar na sua vida. Sabe por quê? Porque ele estava vendo outros passar na frente. Ele estava vendo outros alcançar o que ele não alcança. Estava vendo outros viver o que ele não vive. Estava vendo outros passando adiante. Mas olha só o que Deus está falando para você nesta hora. Não te inquieta com o que está acontecendo na vida do outro, não. Não deixa que o inimigo venha botar raiz de inveja no teu coração, não. Não deixa que o inimigo te faça dos teus olhos cobiçosos, não. Mas se você está vendo alguém passando na frente e está realizando na vida dele, abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e agradece. Sabe por quê? Porque ninguém está tomando o que é teu. Porque o que é teu vem para você. A unção que Deus separou é tua. O chamado que Deus te deu é teu. Aquilo que te pertence vem para tua mão. Ravadabarabassone cantada baixoria. Se tem alguém passando na frente, ao invés de se entristecer e achar que a tua vez não vai chegar, vai agradecendo a Deus e dizendo: Deus, eu sei que se tu fez na vida dele, uma hora também vai fazer na minha. Senhor, eu sei que se aconteceu lá dentro
dentro da casa dela, uma hora vai acontecer na minha. Senhor, eu sei que se tu surpreendeu a história dele, vai chegar uma hora que tu também vai surpreender a minha. E tem essa certeza no teu coração, Deus não erra endereço. Tem essa certeza no teu coração que Deus tem pra você, chega na palma da tua mão. O que Deus separou pra tua vida é pra você. Podem tentar passar na frente pra tentar tomar, mas não, cada um só recebe o que Deus reservou pra si. E a Bíblia diz que o azeite que Samuel tinha levado só desceu sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que a unção que Samuel tinha levado só desceu na cabeça de Davi, só desceu sobre ele. E Deus confirmou dos altos céus e disse: a este eu tenho escolhido. E sabe o que eu acho lindo? Para Davi não estar ali, com certeza Davi, aos olhos daqueles que ali estavam, não estava preparado, não estava capacitado. Talvez fosse pequeno demais, fosse inexperiente demais, fosse jovem demais. Olha aqui, talvez aqueles que ali estavam nem chamaram Davi porque não acreditava que esse chamado estava sobre a vida dele. Tem gente aqui que está ouvindo essa palavra que já está entendendo. Tem gente que não acredita que tem uma chamada na tua vida. Tem gente que não acredita da unção que Deus separou para você. Tem gente que não acredita e nem faz menção do teu nome, nem te chama para festa, nem te põe no grupo de amigos, nem te põe. Mas quando a ordem vem de Deus, meu querido, quando é papai que está no controle, quando é ele que levantou o profeta para derramar a unção, não adianta tentar esconder, não adianta não adianta tentar anular, não, porque veio de Deus e o que veio de Deus prospera. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus nos falou através do seu profeta que nenhuma das palavras dele cai por terra, mas pelo contrário, prospera naquilo que foi enviado. Se Deus disse para Samuel ir até aquela casa e ungir um novo rei de Israel, com certeza Samuel não sairia dali sem derramar a sua unção sobre a cabeça daquele que havia sido escolhido. Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração porque a tua hora vai chegar. Aquieta o teu coração porque não adianta homem tentar impedir. Aquieta o teu coração porque aquilo que Deus tem para você uma hora chega na tua vida. Eu acho lindo ver o agir de Deus. Eu acho lindo ver o agir de Deus. E o interessante é que Deus escolhe. Olha aqui, Deus parece que vai na contramão daquilo que o homem pensa. Deus vai na contramão. Talvez todos ali estavam pensando que o novo rei de Israel seria alguém alto, grande, forte. Sabe por quê? Porque naquela época quem estava reinando era Saul. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que o homem mais alto daquele lugar dava aqui, no ombro de Saul. Não havia ninguém mais alto, não havia ninguém mais forte. Aos olhos dos homens não havia ninguém mais preparado do que Saul naquele lugar. Então eu imagino que quando se reúnem para levantar o novo rei, eles logo imagina assim, vai vir alguém melhor do que Saul. Aí ele já começa a olhar para a característica física, já começa a olhar para o status, já começa a olhar para aquilo que está por fora, para o exterior. É por isso que tem muita gente te julgando, é por isso que tem muita gente apontando, é por isso que tem muita gente desacreditando, porque está olhando para aquilo que está por fora. E quem está olhando para aquilo que está por fora não consegue enxergar as promessas que tem aí dentro. Quem está olhando para aquilo que está por fora não consegue enxergar a palavra profética que tem para se cumprir aí dentro. Quem está olhando por fora não consegue enxergar aquilo que o Senhor já colocou aí dentro. Olha só o que é que Deus está falando para você. O Senhor, Ele escolhe do jeito que Ele quer, mas aquilo que Ele determinou só vem na vida daquele que Ele separou. Aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Naquele dia, os maiores passaram na frente de Davi. Naquele dia, os irmãos mais bonitos se levantaram. Naquele dia, quem olhava, falava, certamente esse daqui será o novo rei, porque ele é capacitado, porque ele é parecido com o que já está no trono. Mas Deus não está buscando xerox de ninguém. Deus não trabalha com cópias. Deus trabalha com gente que tem identidade. Deus trabalha com gente que tem personalidade.
personalidade. E quem olhava para Davi não conseguia entender que ele poderia até ser pequeno aos olhos de muitos, poderia até ser inexperiente aos olhos de muitos, mas ele já tinha uma caminhada e uma trajetória com seu Deus. Ele já tinha uma caminhada e uma trajetória naquilo que ele fazia. Deus está dizendo: quem olha para você não enxerga a caminhada que você tem até aqui. Olha para você e diz: é tão inexperiente. Quem olha para você diz: é tão pequeno. Quem olha para você diz assim: não, é tão incapacitado. Mas não viu você lá no deserto matando leão, matando urso. Não viu você lá no deserto dando a vida pelas ovelhas. Não viu você lá no deserto cuidando daquilo que o Pai confiou na tua mão. Não viu você lá no deserto ajoelhando e orando pela tua casa. Não viu você lá no deserto suportando situações que você talvez até pensou que nunca suportaria. Se você, olha aqui, se alguém olhasse para você e dissesse que você passaria pelo que você já passou e lhe dissesse que você suportaria, você olharia e diria: não, eu não suportaria não essa situação. Mas de repente, quando você se encontrou dentro dela, Deus te fez vencer lá dentro. E ninguém enxerga essa característica na tua vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um tempo que as pessoas só olham para aquilo que está fora. Às vezes está todo podre por dentro. Às vezes está andando do jeito que bem entende. Às vezes, olha só, às vezes não tem compromisso com Deus, não tem nada, mas a carcaça tá bonita, o negócio tá ajeitado, aí todo mundo começa a bater palma, a aplaudir e intitular como capacitado. Mas Deus está dizendo: ele quer ir além, Navadabaxoria. Ele vai e olha lá pra dentro. Ele olha lá pra dentro, ele vê as nossas guerras lá dentro, ele vê o nosso caráter lá dentro, ele vê a nossa índole lá dentro. Então olha o que é que papai tá falando pra você nesta hora. Olha o que Deus está falando para você neste momento. Não te preocupa não. Tem gente que tem passado por lugares e pessoas que valorizam mais o que está por fora do que o que está por dentro. Olha aqui, pessoas que valorizam mais o que vem, mais o que contemplam, mais o que enxerga do que o que está lá dentro. E pessoas que têm vivido até mesmo de aparência, porque não tem mais se preocupado em viver uma santificação, não tem mais se preocupado em viver em obediência, não tem mais se preocupado em servir com excelência. Aí o que é que acontece? Dá uma ajeitada no que está por fora, mas lá dentro está todo podre, lá dentro está vazio, lá dentro está seco. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui: ei, ele conhece o que é dentro, ele conhece o que é fora. E Deus está falando para você: quando o Senhor apontou para a tua vida, ele não estava olhando só o que é por fora não, ele estava olhando o que é por dentro também. Aí tem gente que não entende, que tu está carregando dentro, mas Deus está vendo. E Deus está dizendo: essa é a diferença, é aí que está a diferença. Por fora todo mundo é bonito, meu filho, dá uma ajeitada, dá uma arrumada que o negócio fica até agradável de olhar, mas por dentro precisa ter renúncia, precisa ter santificação, precisa ter obediência, precisa ter intimidade com Deus, precisa ter comunhão. E sabe o que é interessante? Isso ninguém vê não, isso não dá para enxergar com os olhos naturais não, isso aí só quem consegue contemplar verdadeiramente é os olhos do Senhor. E é por isso que às vezes a gente olha e não entende como é que alguém que parece tão incapacitado está sendo levantado por Deus para uma obra tão grande. Às vezes a gente não entende porque é que Deus está indo buscar lá no deserto. É porque dentro da casa tem gente acomodado. É porque dentro da casa tem gente que só está se preocupando com o que é superficial. Dentro da casa só tem gente que está se preocupando com aquilo que está por fora. Às vezes Deus precisa ir buscar lá no deserto, na Vadabarabassoria, gente que é trabalhada na batalha, gente que é forjada no campo. Tem hora que Deus precisa ir lá no deserto para buscar. Porque dentro da casa estão muito preocupados em estar bonitinho e arrumado. E Deus está dizendo: não, eu não estou preocupado com isso. Eu quero o que está dentro. Eu quero caráter, eu quero índole, eu quero vida. Eu quero aquilo que o homem não vê, mas que agrada ao meu coração. A Bíblia diz que o Senhor não escolheu o que estava dentro da casa, não. Ele escolheu o que estava lá no deserto. Olha só, no deserto é lugar de desprezo.
Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de luta, deserto é lugar de privação. Ora, Bacéria, mas é no deserto que a gente é provado, é no deserto que a gente é trabalhado, é no deserto que a gente é moldado. E Deus está dizendo, se tu tá no deserto, tu tá no lugar certo, porque é lá que Deus está provando o que tem dentro do teu coração. E prepara-te, sabe por quê? Porque quando você tá lá no deserto pensando que Deus te esqueceu, Ele te chama para derramar unção na tua vida. Quando você pensa que está lá no deserto esquecido por Deus, Ele te chama para confirmar a promessa na tua vida. Quando você pensa que está lá no deserto esquecido por Deus, Ele te chama para mostrar que Ele te escolheu. E não importa os grandes que estão se levantando para tentar passar na frente, na Vadabarabacéria, Deus continua escolhendo os pequenos. Deus não quer, olha aqui, Deus não tem compromisso com quem é grande e falso. Deus quer saber de quem é pequeno e verdadeiro. Navalabassoria, Rabaxerenecanta, Dabacei. Deus sempre vai ter compromisso com aquele que é pequeno, mas é verdadeiro. Olha aqui, pode até parecer que não sabe muita coisa, mas tem uma intimidade com Deus tremenda. Pode até não ter anel de teologia no dedo, mas tem uma vida no altar tremenda, um contato com os céus tremendo. Ora, Blassurinecanta, papai tá falando aqui, ó. Papai tá falando aqui e ele tá dizendo, não te intimida diante dos grandes, não. Não fica, olha aqui, não fica intimidado diante daqueles que são grandes, não, porque eu ainda gosto de usar pequeno, diz o Senhor. Não fica aí te atemorizando diante dos grandes, não, porque eu ainda gosto de pegar gente que está sendo forjada no deserto. Eu ainda gosto de tirar gente que ainda está trabalhando com as minhas ovelhas lá no deserto. Eu ainda gosto de chamar gente que está servindo com excelência no deserto, porque quem vem do deserto vem preparado. Na Vadabarabassoria, quem vem do deserto vem preparado. Olha para você antes de entrar nesse deserto. Tu era uma pessoa, hoje tu é outra. Porque Deus trabalhou com você nesse deserto. Deus quebrou muita coisa. Quebrou orgulho. Moldou caráter. Aravalabaxé e firmou índole. Lá no deserto o papai trabalha na nossa vida e nos prepara. Tem gente que quer sentar no trono, mas não quer passar pelo deserto. Tem gente que quer sentar no trono, quer o aplauso, quer o destaque, quer o elogio, quer o reconhecimento. Mas o deserto, que é o que trata o homem, o deserto, que é o que prepara para a terra prometida, o deserto, que é o que te capacita para o que Deus tem na tua vida, ora balabachuriandere de canta da bacei, nunca é bem-vindo, né? Mas o Senhor está dizendo que Ele ainda está buscando gente no deserto. Nesse deserto aí te prepara, porque você vai ouvir chamada de Deus. Desse deserto aí, olha, te prepara, porque você vai sair daí para alcançar a promessa de Deus. Ora, balabalaba, sonecanta, dabacei. Papai ainda manda chamar gente pequena de deserto. Deus está dizendo para pessoas nesta hora, tu não morre aí nesse deserto não, porque tu é pequeno meu. Eu tenho cuidado de ti e eu tenho promessa na tua vida, e a unção ela desce sobre você, sobre a tua cabeça. Não importa quem está passando na frente, é teu, ninguém toma. Deus está falando, toma posse nesta hora, é teu e ninguém toma. É teu e ninguém leva, é teu e vem para tua mão. Deus está dizendo, Deus não conhece só endereço não, Deus conhece endereço e identidade, viu? Não fica preocupado não, porque pode até estar na mesma casa, mas se é para você, não vai para a mão de outra pessoa, vai para a tua, porque o Senhor ele não erra. E se é teu, descansa que chega. Na Vadabassori andecanta. Podem até esquecer de você, mas Deus não esquece. Deus não está preocupado com quem está dentro de casa, se preocupando com quem tá por fora, não. Deus está procurando é quem está no deserto sendo trabalhado. Deus está procurando é quem está no deserto servindo com excelência. Deus está procurando é quem está no deserto adorando em meio à prova. Deus está... Eu imagino Davi lá no deserto cuidando das ovelhas. Arabaxere aí pegando a sua harpa em tempos difíceis, em tempos ruins, e adorando assim como você. Talvez tu tá num deserto tão grande, sendo tão pequena dentro dessa casa, dentro deste lar, dentro deste ministério, mas ainda assim tu ainda é capaz de pegar
pegar a tua harpa e adorar. E tu não é desocupada não, porque tem muita coisa para você fazer. Davi cuidava das ovelhas, tinha que livrar de urso, tinha que livrar de leão, tinha que estar atento, mas eu imagino que não tinha nada mais importante do que a adoração. Eu imagino que por vezes Davi, naquele deserto, ia tocar a sua harpa, tocava com tanta excelência que a Bíblia diz que quando o rei precisou de alguém para tocar, alguém abriu a boca e disse: tem um arpista chamado Davi, Navadabashai, filho de Jessé, chama ele. É porque o menino tocava direito, é porque o menino tocava com coração, fazia com verdade. Olha o que é que Deus está procurando aqui. Ele está procurando gente que faz com verdade em deserto, gente que faz com verdade em crise, gente que faz com verdade em tempo de dificuldade, gente que faz com verdade na adversidade. Tem gente que só sabe louvar quando o negócio vai bem, tem gente que só está de cabeça erguida quando as coisas acontecem. Deus está dizendo, Navadabarabassone canta da Bachei, Rablassúria, ele escutou a tua adoração nesse deserto, e ele viu a tua verdade em meio a estas lágrimas, ele te contemplou no meio desta humilhação, ele te viu dentro desta afronta, e papai tá falando, Navadabarabassone canta da Bachei, Andenemenei. Papai tá falando que ele ouviu, até o gemido do teu coração chegou até ele, porque dentro desse deserto fez com verdade. Te prepara, porque assim como Davi foi chamado, ele foi chamado, viu? E quem tava chamando é Deus. Deus está dizendo que quem vai te chamar é ele. Não tem chamado de homem na tua vida, não tem, até porque se tu dependesse de homem, tu ainda tava no deserto. Se Davi dependesse de Jessé, se Davi dependesse de Samuel, Ravalabassone canta da Bassúria, ele ainda tava no deserto apacentando ovelha, esquecido lá, matando leão, matando o urso, sem ninguém saber quem era ele. Mas quem estava chamando Davi era o Senhor. Deus está dizendo, se você dependesse de homem, se você dependesse de mulheres, se você dependesse de ajuda humana, se você dependesse dos outros, ai de ti. É porque tu depende de Deus. Quem vai te chamar aí é o Senhor. Quem vai cumprir essa promessa é Deus. Quem vai realizar na tua casa é o papai. Deus está falando aqui nesta hora. Continua fazendo com verdade, porque tem um chamado de Deus chegando na tua vida, tem uma unção sendo derramada sobre a tua história, e o Senhor está dizendo que quem está fazendo é Ele, não é homem não, porque por homem você nem aí estaria, mas é o Senhor que está fazendo a tua história. Recebe aí em nome de Jesus, recebe aí, porque assim como aquilo que era de Davi chegou para a vida dele, aquilo que é teu também chega na tua história. Deixa eu orar, uma oração específica sobre a tua vida em nome de Jesus. Coloca o teu pedido aqui no comentário, no bate-papo, e deixa eu clamar nesta hora. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar o teu pequeno que está lá no deserto, apacentando ovelhas, Senhor, está lá no deserto, trabalhando, servindo com excelência, enquanto muitos estão dentro da casa, Senhor, bem arrumados, bonitos, a ponto até de serem considerados reis, querendo ocupar o trono, lugar de destaque. Deus, pessoas que não têm coragem de ir pro deserto, pessoas que não têm coragem de orar, pessoas que não têm coragem de dobrar joelho, pessoas que não têm coragem de fazer um jejum, pessoas que não têm coragem de dizer não pro pecado mais simples, Navadabarabassoria, e ainda assim quer ocupar o trono, mas o Senhor é justo e não deixa, porque aquilo que Deus tem para Davi, os seus irmãos não toma, aquilo que Deus tem para José, os seus irmãos não rouba. Deus, eu quero apresentar esta pessoa que está no deserto, mas está trabalhando com verdade, está no deserto, mas está orando com verdade, está no deserto, mas está adorando com verdade. Meu Deus, eu creio que assim como o Senhor chamou a Davi daquele deserto para derramar sobre ele, é uma unção que o Senhor separou somente para a vida dele. Eu creio que o Senhor vai chamar esta pessoa deste deserto para alcançar promessas, para viver sonhos, para alcançar aquilo que tu reservou. Deus, nos ajuda a cuidar daquilo que é mais de dentro do que de fora. Nos ajuda a ser diferente em uma geração onde os olhos saltam. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente sermos um Davi que agrada o teu coração. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a fazer a diferença dentro da casa. Navadabassorene canta da Bachéria. Papai te chamou para fazer a diferença. Tu vai fazer diferença aí neste lugar. Tem gente que não dá nada por ti. Valabassurine canta da Bachéria. Gente que vive de futilidade, gente que vive de aparência, gente que vive de status, Navalabassuri canta, mas Deus está chamando Davi, que ainda enfrenta urso, leão, toca harpa e passa pelo deserto servindo ao
Pai, com excelência. Deus está dizendo que Ele ainda tem remanescente, que bem-aventurado seja você para fazer parte deste exército. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, espera mais um pouquinho, que tem uma chamada, tem uma promessa e tem uma unção de Deus para ser derramada sobre a tua vida, e outro não vai tomar. É tua e ninguém toma. Se você crer, declara aqui: o que é meu ninguém toma, é meu. Oh, glória! Você recebe essa oração, recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você crer, abre a tua boca e diz amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.